vamos falar sobre uma outra classificação das soluções, quanto à solubilidade. Tá? Então, hoje a gente vai falar só sobre solubilidade. Eu também posso chamar de coeficiente de solubilidade, ou simplesmente solubilidade, tá? Para os mais íntimos. Galera, o coeficiente de solubilidade eu represento por CS, tá? Coeficiente de solubilidade, ou simplesmente pelo S maiúsculo. Pessoal, o que é o coeficiente de solubilidade? Lembra lá, quando eu falei para vocês na aula passada, tu vai adoçar um suco ou adoçar teu café, aí tu arrocha açúcar. Aí tu mexe, tu agita aquela parada ali, aí o açúcar todo não quer se dissolver. Aí fica um pouquinho lá no fundo do copo. Por que acontece isso? Porque cada substância, deixa eu aceitar aqui a Ayla, porque cada substância apresenta o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Pessoal, o que é o coeficiente de solubilidade? Meu querido, só me localizar aqui. É a página 14, tá? Página 14 do livro de vocês. Beleza, beleza. Vou aceitar aqui o Márcio. Então, galera, olha lá. O que é o coeficiente de solubilidade, pessoal? Coeficiente de solubilidade. Esquece o teu nome, mas não esquece esse negócio aqui. É a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver em uma quantidade padrão de solvente, galera. Tá? É por isso que quando tu coloca muito açúcar no suco, nem tudo se dissolve, porque tem um limite. Esse limite que tu consegue dissolver é chamado de coeficiente de solubilidade. Deixa eu só aceitar mais alguém aqui, o Vitor. Galera, deu para entender o que é coeficiente de solubilidade? É o limite de soluto que tu pode colocar numa quantidade de solvente. É aquela parte que vai se dissolver. Tá? Então, olha lá. Por exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, o coeficiente de solubilidade dele a uma temperatura de 20 graus Celsius. Por que eu coloquei a temperatura? Porque a temperatura ela influencia no coeficiente de solubilidade. Tá? Então, conforme eu aumento ou diminuo a temperatura, o coeficiente de solubilidade também vai variar, galera. Tá? Então, por isso que toda vez que cair uma questão de vestibular, uma questão seja do Enem, ou seja de uma prova militar, tá? Ele sempre tem que te dar a temperatura, porque a solubilidade ela vai ter valores diferentes conforme eu vou ter temperaturas diferentes também. Então, a uma temperatura de 20 graus Celsius, aí, Marcos, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas de NaCl, do sal, a cada 100 gramas de água, nessa temperatura. Ou seja, em 100 gramas de água, eu só consigo dissolver, o limite que eu consigo dissolver é apenas 36 gramas. Está visto? Tá me ouvindo aí, Sabisco? Isso, meu querido. T maiúsculo, temperatura, tá? T minúsculo. Isso, com certeza. Ela tem uma influência direta na solubilidade. A quantidade que eu consigo dissolver do soluto. Por isso que toda vez que for dado a solubilidade, é necessário também que tenha a temperatura acompanhada ali. Só aceitar o Thiago aqui. Então, olha só, galera. Oi, meu querido. Sim, vai, eu não entendi. Embaralhou tudo aí, ou um ou outro. Vai lá. Beleza, minha querida. Olha lá, já vou responder a tua pergunta lá. Então, o que é coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima do soluto que eu consigo dissolver em uma quantidade padrão de solvente. Tá? Por que quantidade padrão, pessoal? Porque esse padrão ele pode ser dado em litros, tá? Em litros de solvente. Geralmente é dado em gramas. Tá? Eu consigo dissolver gramas do soluto em gramas de solvente. Por exemplo, a solubilidade do NaCl a 20 graus Celsius é 36 gramas a cada 100 gramas de água. Então, nessa temperatura aqui, 20 graus Celsius, em 100 gramas de água,
Ou seja, em 100 mililitros de água, eu só consigo dissolver 36 gramas, no máximo. Então, esse é o limite. Deu para entender aí, Brenda? Suane, Savisky? Oi, meu. Aí calma lá, é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Porque existem dissoluções endotérmicas e existem dissoluções exotérmicas. Então a temperatura vai mudar, né? O coeficiente de solubilidade vai mudar de uma para outra. E é isso que eu vou explicar para vocês. Tá? Qual é a outra pergunta lá, galera? Teve alguém que perguntou algo, eu não ouvi direito. Beleza. Então, olha só, galera. Então, vamos supor aqui, eu tenha 3 recipientes. Tá? Em cada recipiente, eu coloque 100 mililitros de água. 100 mililitros no primeiro, 100 mililitros no segundo e 100 mililitros no terceiro. Ou seja, 100 gramas de água. Tá? Levando em consideração que a densidade da água é 1 grama por mililitro. Então, galera, bora lá. No primeiro, presta atenção, vira o bago do olho para cá. No primeiro, eu coloque 33 gramas do sal, cloreto de sódio. Galera, responde para mim. Olha para cá. Quanto é, isso daqui é uma temperatura de 20 graus Celsius. Quanto é a solubilidade do NaCl? Quanto é? 36 gramas a cada 100 gramas de água. Eu coloquei quanto do sal aqui? 30 aí? 33. Galera, tu concorda comigo que eu coloquei uma quantidade inferior, uma quantidade menor do que o coeficiente de solubilidade? Aí eu te pergunto, esses 33 tudinho vão ser dissolvidos? Sim ou não sim? É óbvio. Eu coloquei uma quantidade menor que o coeficiente de solubilidade. Então eu afirmo para vocês que essa solução formada aqui, todo o sal se dissolve. Portanto, já que eu estou colocando, presta atenção aí, Brenda, já que eu estou colocando uma quantidade inferior de soluto, eu vou chamar essa solução de insaturada. Então, solução insaturada é quando a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Deu para entender aí, galera? Isso. Insaturada. Vou colocar aqui, ó. Vermelho, saturada. Olha como química é fácil. É quando a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade. Ah, olha só aqui o sentido aqui dessa setinha, que é inferior, tá? Galera, agora, no outro recipiente, na mesma temperatura, ou seja, 20 graus Celsius, presta atenção, eu vou colocar agora 36 gramas, 36 gramas de NaCl. Opa, quanto é a solubilidade mesmo? Isso. Quanto eu coloquei? Quanto eu coloquei? Quanto? Galera, tu concorda comigo que eu coloquei o mesmo valor do coeficiente de solubilidade? Aí eu te pergunto, os 36 que eu coloquei vão ser dissolvidos? Sim ou não sim? Sem sombra de dúvida. Pronto. Galera, toda vez que a quantidade de soluto atinge o coeficiente de solubilidade, eu chamo essa solução de solução saturada. Isso. Então, a outra solução aqui, pessoal, ela vai ser o quê? Saturada. Detalhe. Galera, eu atingi o coeficiente de solubilidade. Uma pergunta. Vai sobrar cristal aqui do sal no fundo do recipiente? Todo ele vai ser dissolvido. Então, eu vou chamar essa solução saturada de saturada sem corpo de fundo. Por quê, pessoal? Porque não vai sobrar sólido do soluto. Todo ele vai ser dissolvido. Ah, pessoal, quando não sobra, eu chamo como saturada sem corpo defundo. Não é defunto, é defundo. Tá? Eu também
também pode vir na prova de vocês como o nome de corpo de chão. Tá? Cuidado aí com esses nomes aí. Quando, professor, eu vou ter uma solução saturada? Quando a quantidade de soluto, presta atenção, atinge o coeficiente de solubilidade. Quando atinge. Tudo bem até aqui, galera? Beleza. Agora, no terceiro recipiente, presta atenção aí, Afrânio. No terceiro recipiente, eu coloco 40 gramas. Ei, de novo, quanto é o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha a 20 graus Celsius? 36 a cada 100 gramas de água. Mas em vez de 36, eu coloco 40. Galera, tu concorda comigo que eu estou colocando uma quantidade maior do que o coeficiente de solubilidade? Galera, essa solução aqui, professor, como ela vai ser classificada? Presta atenção. Se eu estou colocando 40, nem tudo vai se dissolver. Vai se dissolver apenas 36. Então, 36 gramas vão ser dissolvidos. E quanto vai sobrar lá no fundo do recipiente? Quanto? Muito bem. Esses 4 gramas compõem o que eu chamo de corpo de fundo. É o corpo de chão. Meus queridos, deu para entender isso daí? Beleza. Então, essa solução aqui, ela será chamada de solução também saturada. Saturada, mas agora é com corpo de fundo. Com corpo de fundo. Não se esquece que eu também posso chamá-la de corpo de chão. Pessoal, quando eu vou ter uma solução saturada com corpo de fundo? Quando a quantidade de soluto for superior, maior do que o coeficiente de solubilidade. Olha só, aí vai sobrar aqui, galera, 4 gramas do sal, tá? Sem se dissolver. Agora, meus queridos, presta atenção, olha só. Eu vou pegar essa solução saturada com corpo de fundo e vou aquecer ela. Presta atenção que no início da aula eu falei para ti que a temperatura influencia no coeficiente de solubilidade. Aí eu pego essa solução saturada com corpo de fundo e aqueço. Então eu vou fazer aqui um aquecimento. Coloco numa panela e aumento a temperatura. A priori, está numa temperatura de 20 graus Celsius. Aí eu aumento, vamos supor aqui, eu coloque agora, eu submeta esse sistema a uma temperatura de 75 graus Celsius. Toma, aumentei aí a temperatura. Se eu aumentei a temperatura, os 4 gramas que estavam lá formando o corpo de fundo, eles se dissolvem também. Pessoal, quer dizer que então tudo vai ser dissolvido? Tudo. Quando tudo é dissolvido aí, essa vista, eu chamo essa solução agora de solução super saturada. Tá? Galera, deu para entender como é que se forma uma solução super saturada? Beleza, vou já te explicar. Galera, uma solução super saturada, ela só vai existir com aquecimento, tá? Então, eu pego uma solução saturada com corpo de fundo, é aquela que nem todo o soluto se dissolveu, sobrou lá no fundo, o sólido do soluto, aí eu aqueço. Pego a solução saturada com corpo de fundo e aqueço. Aumento a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, o salzinho que estava lá, ainda lá sólido, ele se dissolve. Tudo. Aí eu formo uma solução super saturada. Oi. Isso aumenta a temperatura, o aquecimento. Muito bem, meu querido. Por que se dissolve? Porque a temperatura ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, se eu aumento a temperatura, as moléculas vão se agitar mais violentamente, causando a dissolução dos sólidos. Por isso que vai ser dissolvido. Beleza? Oi? Isso, minha querida, muito bem. Mas só que o café, ele é uma extração, não é uma dissolução. O pozinho, ele não vai ser dissolvido.
E vai ser apenas extraído as substâncias do café. É uma extração. Tá? Então, galera, sim, exatamente. Tá? Então, a supersaturada, eu tenho um excesso de soluto. Ou seja, eu tenho uma solução saturada, mas só que eu aqueci ela. Aí ela formou uma solução supersaturada. Tudo se dissolveu. Então, gente, ela só acontece, presta atenção, com aquecimento. Tá? Tudo se dissolve. Mas o que é importante tu saber aqui, questão de prova, não vacila aí nesse bagulho aí. A solução supersaturada, ela é, uma observação aqui, ela é instável. Pessoal, o que é uma solução instável? Se eu pegar essa solução saturada e agitar ela, assim, chacoalhar ela, o soluto que está lá dissolvido, ele pode voltar a se precipitar. Ele pode voltar a se tornar sólido de novo, devido à agitação. Ou simplesmente, se eu pegar um cristalzinho, alguns cristalzinhos aqui do sal de cozinha e jogar dentro desse sistema, todo o sal que tá, o sal que se dissolveu devido ao aquecimento, ele pode voltar a ser sólido de novo. Então, por isso que ela é uma solução instável. Não sei se vocês já viram aquela. Não entendeu, meu querido? Então, olha só, presta atenção para cá. Se liga só na parada. Porque ela é instável, para informar a solução supersaturada, eu preciso aquecer uma solução saturada com corpo de fundo. Aí todo aquele restante que sobrou é dissolvido. Mas para ela existir, eu preciso deixar ela em repouso. Ela vai resfriar e vai ficar em repouso. Se eu pegar ela que estava em repouso e começar a agitar, fazer isso aqui com ela, ó, o sólido que estava dissolvido, ele vai voltar a se, a se transformar em sólido novamente. A gente chama de precipitação. Ele vai se precipitar. Aí ele não vai ser mais uma solução supersaturada. Vai voltar a ser uma solução saturada com corpo de fundo. Tá? Por isso que ela é uma solução instável. Não, não, quando diminui a temperatura, resfria o sistema, tudo permanece dissolvido. Aí se eu mexer, colocar um cristalzinho lá que a gente chama, numas questões chamam de germen dissoluto, um cristalzinho lá, aí volta a se precipitar novamente. Exatamente. É isso mesmo que eu estou falando, meu querido. Selado. Pô, sim, sim. Isso. Ela só vai se precipitar se ela sofrer uma perturbação externa. Agitação, algumas vezes, não é sempre. Se eu agitar, pode voltar a se precipitar. Isso é precipitação, cristalização, formação de cristal. Ou então, se eu pegar uns cristalzinhos do sal e jogar lá dentro, aí todo o outro sal que foi dissolvido devido ao aquecimento volta a se precipitar de novo. Aí não vai ser mais solução supersaturada. Por isso que ela é instável, tá, bebê? Ela pode voltar a se tornar uma solução saturada com corpo de fundo. Deu para entender aí, galera? Beleza. Então, olha só, bora falar de gráfico agora. Esses gráficos eu chamo de curva de solubilidade. Deixa eu ver se ainda está gravando aí. Beleza. Então, olha como é fácil. Curva de solubilidade. Pessoal, o que é a curva de solubilidade? A curva de solubilidade vai mostrar a solubilidade em função da temperatura. Como a temperatura vai influenciar na solubilidade. Então, olha só, galera. Eu plotei aqui, olha, 4 gráficos para vocês. O primeiro gráfico, ele mostra uma dissolução endotérmica. Endossavisque significa de fora para dentro. O que é uma dissolução endotérmica, pessoal? É aquela que absorve calor. Então é aquela que absorve, o calor vem de fora para dentro. Absorve calor. Então, olha só. Pessoal, as dissoluções endotérmicas, presta atenção.
conforme eu aumento a temperatura, olha o que é que está acontecendo com o coeficiente de solubilidade. Ele está aumentando. Olha o gráfico crescente aqui, ó. Então, tu bateu um bago do olho. Numa questão dessa daqui, tu viu um gráfico ascendente para cima, crescendo, tu já vai classificar aquele gráfico ali como uma dissolução endotérmica. Ou seja, conforme ocorre o aumento da temperatura, aumenta também o coeficiente de solubilidade. São diretamente proporcionais. Então, é a mesma coisa que aconteceu aqui, Fran. Olha, estava em 20 graus Celsius. Eu aumentei a temperatura e todo o sal se dissolveu. Tudo, aquele que sobrou. Então, eu aumentei a solubilidade aumentando a temperatura. Então, essa daqui é uma dissolução endotérmica. É aquela que absorve calor para poder dissolver. Beleza. Agora, bora falar. É uma viagem muito louca. Galera, dissolução exotérmica. Exo significa de dentro para fora. Acontece com liberação de calor. Liberação. Oi, meu querido, pode perguntar. Sim. Não, não. Simplesmente está acontecendo um resfriamento. Ah, resfriou. Não, beleza. O que é uma dissolução endotérmica? É que eu vou fazer ela com uma temperatura muito baixa. Então, eu vou pegar o sistema e vou colocar gelo. Gelo feito de água ou gelo seco. Aí eu vou ter que resfriar o sistema para poder dissolver mais soluto. Diferente do que eu levar para o fogo, que é uma dissolução endotérmica. Tá? Então, galera, dissolução exotérmica acontece com liberação de calor. Aqui na endotérmica, a sensação é de resfriamento do sistema. Então, se tu pegar o sistema assim, ó, tu vai sentir ele resfriado. Na dissolução exotérmica, como está liberando calor, tu vai sentir ter uma sensação de aquecimento, vai aumentar um pouquinho a temperatura. Tá? Então, olha, é o caso da soda cáustica. Se eu coloco soda cáustica na água, pego no recipiente e eu vejo que está quente. Opa, é uma dissolução exotérmica, está liberando calor. Galera, o gráfico é o oposto. O gráfico agora ele vai ser decrescente, ó. O gráfico está decrescendo. Conforme eu aumento a temperatura, o que é que está acontecendo com o coeficiente de solubilidade? Ele diminui. Então, nós temos uma grandeza aí inversamente proporcional. Meus queridos, tudo bem até aqui? Deu para entender esse babado aí? Beleza pura? Claro. Agora, bora para o terceiro gráfico aqui, ó. Uma dissolução atérmica. A é um. Isso significa o quê? Não. A térmica quer dizer que a temperatura ela não influencia na solubilidade. Presta atenção que o gráfico ele é constante, ó. Conforme eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade ela não varia com a temperatura. Então nós temos aí uma dissolução atérmica. Agora um outro tipo de dissolução. Se eu pegar um sal hidratado, pessoal, e colocar como assim sal hidratado? Esse carinha aqui, tá bem que assim, ó, não sei se dá para vocês verem direito aí. É o CuSO4 5H2O. Esse carinha aí, o nome é um sal, chamado de sulfato de cobre pentahidratado. Ou seja, na estrutura do cristal eu tenho moléculas de água agregadas a ele, por isso que ele é hidratado. Se ele não tivesse, pessoal, ele era chamado de sal anidro, ou seja, que não tem água. Sal hidratado, que tem água. Galera, então olha só, quando eu aqueço um sal hidratado, tá, o que acontece? A água que está presente no cristal, ela evapora. Então, quando atinge o ponto de ebulição, essa aguinha que está aqui, ela evapora. Tá? Aí, nesse ponto que acontece a evaporação, aqui, ó, nesse ponto aqui do gráfico, ó, ó o gráfico como ele é. Ó. É tipo uma ondinha, bem que assim. Nesse ponto onde tem essa ondinha, eu chamo de ponto de inflexão. Então, olha lá. Ponto de inflexão, questão de prova.
O que é que acontece no ponto de inflexão de um gráfico de uma dissolução de um sal hidratado? No ponto de inflexão, as moléculas de água evaporam. Aí, ó, a solubilidade ela baixa e depois aumenta de novo. Então, aqui está aumentando. Ó. Quando chega na temperatura da água evaporar, ele evapora, solubilidade abaixa e aumenta de novo. Esse é o ponto de inflexão. Galera, tudo bem até aqui? Deu para entender? Beleza? É lado. Então, ó, não. Ah, mas isso daqui eu não falei. Te acalma, vou falar agora. Sim, meu querido. Sim, varia. Eu vou ter uma dissolução endotérmica, então depende do soluto, da natureza do soluto. Não é todo soluto que vai ser endotérmico. Não é todo soluto que vai ser exotérmico. Por exemplo, a soda cáustica é um soluto, se eu dissolver na água, essa dissolução ela vai ser exotérmica, ela vai liberar calor. Existem alguns sais que é utilizado lá naquele. Quando o cara se bate, né? Aquelas compressas térmicas que fica geladinho, aí eu quebro, tem um sal lá dentro, que entra em contato com a água, aí fica a sensação, como ele absorve água, absorve calor, melhor dizendo, a gente sente a sensação de resfriamento. Então nós temos ali uma dissolução endotérmica, tá? Então depende sim da natureza do sal. Galera, presta atenção agora para cá. Olha para esse gráfico aqui, cai bastante em questão de prova. Se liga só na parada. Então aqui eu tenho um gráfico. Sempre nas curvas de solubilidade, eu vou ter no eixo das ordenadas o coeficiente de solubilidade e no eixo das abscissas eu vou ter a temperatura, que pode ser dado em graus Celsius, em Kelvin, tá? São as escalas mais usadas. Então, olha só, eu tenho um ponto acima da curva, um ponto sobre a curva e um ponto abaixo da curva. Toda vez que vier um gráfico nesse naipe aí, pessoal, em qualquer ponto acima da curva, como eu classifico a solução? Insaturada, saturada ou supersaturada? Presta atenção. Galera, todo ponto em cima, acima, não é em cima, é acima da curva de solubilidade, nós temos ali uma solução supersaturada. Ah, então aqui nós temos uma solução supersaturada. Todo ponto acima da curva. Qualquer ponto na curva de solubilidade, eu tenho uma solução saturada, galera. Saturada. Pessoal, e abaixo da curva? Pode ser aqui, 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 aqui. Qualquer ponto abaixo da curva. Eu tenho uma solução insaturada. Insaturada. Então, para que serve esse tipo de gráfico? Ele serve para mim classificar a solução quanto ao tipo de saturação, apenas olhando para o gráfico. Ah, vamos supor que ele me dê lá esse ponto bem que assim, aí eu vou vai interligar bem que assim, ó. Pronto. A uma temperatura, vamos supor, de 20 graus Celsius, tá? A solubilidade desse sal ou desse açúcar aqui é tanto, vamos colocar aqui 50, tá? Bora colocar bem aqui assim, 40. 40. Aí, em vez de 40, ele colocou 42. Aí sobe mais um pouquinho aqui. Só um pontinho bem que assim. Galera, esse ponto aí, ele está acima da curva. Então, para me formar 42 gramas de soluto em 100 gramas de solvente, eu precisei o quê? Formar uma solução supersaturada. Então, qualquer ponto acima da curva, solução supersaturada. Na curva, em qualquer ponto, saturada. Abaixo da curva, insaturada. Galera, difícil isso. Agora sim, perguntas. Alguma dúvida? Não, ele pode colocar aqui, 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 aqui. Contanto que, o que é que tu quer que tu lembre? Acima da curva, super saturada. Na curva, saturada. Abaixo da curva, em qualquer ponto,
insaturado. Para outro gráfico, sim, bebê. Ó, às vezes vão aparecer gráficos para vocês que parece que não é uma curva, parece que é uma reta. Porque tem alguns sites que se comportam parecido linearmente, não é curvilíneo, tá, o gráfico deles. Por exemplo, cloreto de sódio, o sal de cozinha, é mais ou menos assim, ó, é uma curva, mas parece uma reta. Tá? Então, existem vários sais com solubilidades diferentes. Então, vai ter questões assim. Vamos supor que eu tenho aqui um sal X e aqui eu tenho um sal Y. Tá? Um sal Y aqui. Aí, bem aqui assim, ó, eu vou colocar aqui a uma temperatura de 20 graus Celsius. Bem aqui assim, eu vou colocar uma temperatura de 80 graus Celsius. Presta atenção aqui. Uma pergunta. A 20 graus Celsius, quais dos dois sais é mais solúvel? Mais solúvel? O X ou o Y? A 20 graus Celsius. O Y, muito bem, ó. Tá? Opa, não, 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 não. O X, tá? A 20 graus Celsius é o X, ó. Por quê? O gráfico dele está maior. A solubilidade aqui é maior. Lembra que a solubilidade ela cresce nesse sentido. Então, a 20 graus Celsius é esse carinha aqui, ó, o X. A solubilidade dele é maior que a de Y. Agora eu te pergunto, a 80 graus Celsius, qual dos dois sais? Agora sim, agora é o Y. A solubilidade dele aqui, ó, é maior do que a de X. Tranquilo isso daí, galera. Beleza? Alguma pergunta, dúvida? Sim, muda, muda. Se ele tiver, por exemplo, esse exemplo aqui, onde ele colocou 40 e sobrou 4 gramas, ah, se nas alternativas não tiver só simplesmente saturada, aí tu marca. Pronto. Então ele não colocou saturada com corpo de fundo. Então tu marca. Se não tiver. Mas se tiver saturada, aí tiver um outro exemplo, letra B, tiver saturada sem corpo de fundo. Aí se tiver letra C, saturada com corpo de fundo, tu vai marcar a saturada com corpo de fundo. Então influencia sim na resolução da questão. Ah, meu querido, endotérmica, ela para dissolver mais soluto, ela absorve calor. Ou seja, a sensação que eu vou ter ali é uma sensação de resfriamento. Então eu vou ter que aquecer a mistura e esse aquecimento vai fornecer o calor para o soluto ser dissolvido. Maior temperatura, maior agitação das moléculas, das partículas. Então, mais soluto eu posso dissolver. Enquanto na dissolução exotérmica é aquela que libera calor. A sensação que tu vai ter é de aquecimento, porque está liberando calor. O calor está saindo de dentro do sistema para fora do sistema. Na endotérmica, o calor está vindo de fora para dentro, a absorção de calor. Tá? Aqui o gráfico na endotérmica sempre será crescente e na exotérmica decrescente. Deu para entender aí, meu querido?